Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Oliveira, vocês estão aqui no canal do Learn Code Club e hoje eu queria trazer para vocês um assunto aqui bem interessante do mundo da tecnologia, do desenvolvimento de software, de arquiteturas de software em geral, que é sobre casos de uso e também um pouquinho aqui sobre a arquitetura do Apache Kafka, ok? Muita gente aí que tem estudado desenvolvimento de software e comunicação de dados via streaming tem tido algum contato, seja por leitura, por vídeos, mesmo eu creio que em algumas faculdades eles falem já sobre a questão do Apache Kafka como um streaming de dados, ok? O Apache Kafka hoje é uma ferramenta importantíssima em várias arquiteturas de várias grandes empresas. Podemos listar aí, por exemplo, o LinkedIn, Uber, Netflix, Twitter, Spotify, várias dessas empresas que têm aplicações que têm um alto volume de dados trafegando entre os seus serviços, entre a sua infraestrutura, utilizam o Apache Kafka para estar fazendo aí o tráfego de informação de um lado para outro. Mas a questão é, por que o Kafka é tão importante e tão útil nesses tipos de situação? E quais são aí os casos de uso do Apache Kafka? Então, hoje a gente vai trazer aqui um exemplo de um caso de uso, mas que se vocês compreenderem o exemplo que a gente vai estar trazendo aqui, vai ser bem mais simples de vocês compreenderem outros tantos casos de uso que o Apache Kafka pode ter aí em arquiteturas de software, ok? Então, pessoal, para a gente começar aqui, eu só vou tirar a minha autoapresentação aqui, vou deixar na tela só o desenho que eu quero mostrar para vocês, ok? Bom, então, para a gente começar aqui, a gente vai simular na explicação aqui que nós temos aqui um browser, um navegador, ok? Seja ele o Google Chrome, Firefox, Opera, não importa. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que nós vamos ter aqui é basicamente um front-end, e aqui eu vou levar em consideração que isso aqui é uma base de um e-commerce, ok? Então, aqui a gente vai ter um e-commerce, digamos, imaginário, ok? Nesse quadrado com os navegadores, ou seja, os clientes desse e-commerce, eles estão lá acessando o site, verificando os produtos que tem à venda e planejando a sua compra aí. Agora, num determinado momento, a empresa que detém o negócio desse e-commerce, eles decidiram criar uma promoção aí de produtos com entrega gratuita. Todos os produtos do site com entrega gratuita. O site já é um site que tem um alto volume de acessos, mas as pessoas começaram a receber e-mails e começaram a verificar o quê? Poxa, olha só, eu já estava pensando em comprar algo nesse site, mas agora eu vi que a entrega está gratuita, não vou nem pagar a entrega, vou comprar as coisas que eu já estava planejando comprar ali. Vamos considerar também que isso pode estar perto de uma data específica que tem um alto volume de vendas, por exemplo, Natal, Black Friday, esse tipo de Dia das Mães, Dia dos Pais, ou seja, momentos em que geralmente os e-commerces vendem ainda mais, ok? Então, o que vai acontecer aqui? A primeira coisa que nós temos que entender é que alguns anos atrás, coisa de 10, 15 anos atrás, quando já se começava a falar sobre microserviços e sobre arquitetura de microserviços, pouquíssimo se falava no Apache Kafka. E por que isso? Porque, basicamente, a arquitetura de microserviços que existiu durante muito tempo e que ainda existe em muitas empresas, em muitos projetos, e em muitos casos faz sentido que exista desta forma, ok? Novamente, a questão de arquitetura, cada projeto, cada negócio tem as suas necessidades, cada projeto e cada negócio vai implementar as tecnologias que acha necessário para sua demanda, para sua necessidade. Então, a gente tem que começar a compreender que a arquitetura de software, engenharia de software, não existem tecnologias que são aí bala de prata, que a gente pode e deve utilizar em todo o projeto. Algumas boas práticas são realmente importantes de se utilizar na grande maioria dos casos, ok? Mas em termos de arquitetura, tecnologia e desenho da aplicação, não necessariamente todas as aplicações têm que ter o mesmo design e usar as mesmas tecnologias e as mesmas soluções para os problemas, ok? Mas o que aconteceu aqui, então, na grande maioria dos projetos,
utilizando microserviços. Então, você tinha lá as requisições que saíam do navegador do cliente ou do mobile, eu poderia ter colocado aqui iOS, Android também, ok? Então, as compras saindo lá do site do web browser, do navegador dos clientes, que estão navegando no site fazendo suas compras. Quando eles começam, então, a verificar os produtos, a editar os dados pessoais deles, quando eles começam a fazer as suas compras, o que acontece? Uma grande quantidade de requisições HTTP começa a trafegar lá do client, ou seja, do navegador, para dentro dos servidores desse e-commerce, dessa empresa. Então, geralmente vai ter uma camada intermediária aqui, que vai receber as primeiras requisições que vêm do navegador do cliente, um API Gateway, um back-end for front-end, um microserviço que cuida dessa função de ficar enviando a requisição para um microserviço específico. Tem várias maneiras de implementar essa camada intermediária. Mas essa camada intermediária, independente da tecnologia e da metodologia que for utilizada, ela vai receber uma grande quantidade de requisições lá do front-end das pessoas que estão fazendo as compras. E aí, dependendo do que está acontecendo, essa camada vai enviar aquela requisição para um microserviço específico, ok? Qual microserviço? No caso do cliente, a gente está considerando aqui que o customer é um microserviço relacionado ao cliente, às pessoas que estão fazendo as compras. Se ela está editando lá os dados pessoais dela, geralmente vai cair então nesse microserviço. Se a alteração está sendo relacionada a um produto que está à venda no site, vai cair nesse microserviço, e se é um pagamento, vai cair nesse microserviço. Então, nós temos aqui o conceito básico dos microserviços, cada um com o seu próprio banco de dados para armazenar os seus dados, ok? E, em muitos casos e durante muito tempo, era aqui que encerrava o fluxo, ok? Precisava devolver uma informação, o microserviço devolvia para cá, e esse API Gateway, ou esse barramento intermediário aqui, devolvia a informação lá para o cliente e finalizava o fluxo, estava tudo certo, tudo ok. Acontece que um alto volume de informação começa a trazer também não apenas desafios tecnológicos, mas também oportunidades de negócio, ok? Então, o que começou a acontecer? A gente começou a entrar na era do Big Data, do Machine Learning, inteligência artificial, verificar qual é o comportamento do cliente, o que ele mais compra, o que ele deixa de comprar, quais são as páginas que ele visita, quais são as páginas que ele menos gosta, que ele mais gosta, os produtos que ele mais gosta, os produtos que ele descarta. Toda essa infinidade de informação, as empresas começaram a entender que isso poderia ser valioso para o negócio, ok? Então, o que começou a acontecer? Eles começaram a compreender que eles precisavam tirar proveito e benefício desses dados para melhorar o atendimento ao cliente, para melhorar as ofertas que eles faziam aos clientes, e desta maneira ter mais assertividade nas suas vendas. Aí a gente vem aqui para esse lado direito, extremo aqui. Então, o que acontece? Um monte de outras aplicações poderia estar tendo, digamos, tirando vantagem ou tendo a necessidade de coletar os dados que vêm de onde? Que vem lá da compra do cliente. Então, o cliente faz a compra e vamos ter aqui, como, por exemplo, um serviço, uma outra aplicação, pode ser até de um outro provedor de software, um outro fornecedor de software, uma outra empresa, pode ser uma empresa totalmente diferente da empresa que trabalha aqui com os microserviços e com essa parte. Então, nós temos aqui, por exemplo, um outro fornecedor de software que desenvolve essa aplicação de Data Analytics, e essa aplicação, ela precisa o quê? Precisa consumir os dados que estão lá que vem lá do cliente. Existiu durante muito tempo várias formas de fazer isso. Então tem os ETLs, aí, as transformações de dados, o consumo direto no banco de dados. Então esse pessoal aqui poderia estar consumindo informação direto do banco de dados, lá dos microserviços e tudo mais. Porém, não é essa a ideia, né? Os microserviços já têm, por exemplo, cada um o seu próprio microserviço, que é justamente por fato de isolar aqui a sua responsabilidade e não ter uma carga muito alta de acesso e criar aqui pontos únicos de falha. Então, não faz muito sentido que outras aplicações comecem a acessar os bancos de dados dos microserviços. Então, o que começou a acontecer aqui?
Esse pessoal do Data Analytics, eles tinham que consumir a informação que vem lá do cliente de algum lado, de algum lugar, ok? Porém, considerando a complexidade e o tamanho de um e-commerce, a gente vai entender que eles também querem entregar as compras na casa dos clientes. Como nós estamos entendendo nesse exemplo aqui, que, por exemplo, as compras agora estão com a entrega gratuita, muito volume de dados vai entrar para a equipe e para o software, para a aplicação que trabalha com a entrega das encomendas na casa das pessoas, na casa dos clientes. Então, nós vamos ter aqui uma outra aplicação logística, que é uma aplicação que vai fazer o quê? Ela vai receber toda a informação de novas compras, de novos produtos que ela precisa separar e entregar na casa dos clientes. A gente pode ter ainda uma outra aplicação, eu coloquei aqui como segurança financeira, mas pode ser antifraude, que vai avaliar os dados do cartão de crédito do comprador, vai avaliar se de fato também com machine learning, com inteligência artificial, com vários tipos de metodologias modernas, aí vai estar validando se o cartão de crédito realmente está sendo utilizado pelo proprietário ou não. Então vai ter aqui mais uma aplicação que vai fazer esse trabalho. E aqui eu coloquei uma aplicação genérica 1, 2, 3, por quê? Porque pode ter mais 1, 2, 3, 4, 5, 10 aplicações aqui, todas elas consumindo a informação que vem de onde? Que vem lá da compra inicial do cara que comprou no e-commerce, comprou lá o tênis dele, comprou o sapato, comprou o eletrodoméstico, não importa. Então, toda a informação que está vindo aqui do usuário, do cliente, a gente percebe que tem uma infinidade de uso para essa informação que está vindo aqui, ok? Agora, imagina, a gente já tem aqui uma arquitetura de microserviços que visa separar as responsabilidades e criar uma modularização aí separada em microsistemas, microprogramas, microserviços que estão trabalhando essa informação que vem. Agora imagina se a gente traz toda a complexidade de outras aplicações e outros negócios que fazem uso da mesma informação aqui para dentro dessa aplicação. Em algum momento ficaria inviável ou extremamente difícil de manter essa integração de um lado para outro, ok? Geralmente, o que acontecia em casos como esses era web services sendo consumidos de um lado para o outro, então esses customers eles teriam uma API sendo consumida, ok? Esses dados sendo consumidos por outros microserviços, e aí a gente criaria aqui um emaranhado de web services, ou mesmo via XML, web services SOAP, ou mesmo endpoints REST sendo consumidos de um lado para o outro, consumindo banda. Daqui a pouco, o que acontece? Uma aplicação ou outra está fora, ou seja, cai o microserviço de produtos, já não consegue entregar a informação que era necessária naquele exato momento lá para o web service que estava consumindo essa informação. Então, isso cria uma complexidade gigantesca. É onde entra, então, o nosso conceito do Apache Kafka, para resolver toda essa questão do volume alto de dados. Então, o Apache Kafka basicamente trabalha com o quê? Ele é um cluster que trabalha com a produção de informação, ok? E trabalha com o consumo de informação. Então, de um lado, nós vamos ter os nossos produtores de dados para dentro do nosso cluster do Kafka, e de outro lado, nós vamos ter aqui os nossos consumidores de dados do nosso cluster do Apache Kafka, ok? O que vai acontecer a partir daqui? Esses microserviços que estão recebendo informação, imagina aí milhares ou até milhões de requisições HTTP e estão salvando essas informações no banco de dados, eles também podem estar pegando essa mesma informação e processando ela de uma maneira muito simples, que é a seguinte: eles vão receber a informação através do gateway que eles receberam aqui, desse barramento, e o que vai acontecer a partir de agora? O cliente final, lá, o pessoal que está comprando no site, eles estão mandando requisição a todo instante, milhares ou milhões de clientes comprando nesse mesmo website, um monte de requisição entrando. Esses microserviços vão começar a fazer o quê? Além de salvar no banco de dados a informação sobre o cliente, sobre o produto, sobre a compra, eles vão pegar numa pequena parte do processamento desse fluxo
Eles vão pegar, ok, eu tenho que salvar no banco de dados essa informação, está salvo, porém também tenho aqui um outro fluxo paralelo que é enviar a informação para o Apache Kafka, para um tópico do Apache Kafka. Então eu vou produzir essa informação e vou enviar. No momento que o microserviço envia essa informação para o Apache Kafka, o que acontece? Ele não se preocupa mais com o que acontece a partir dali. Ele continua cumprindo exclusivamente o papel dele de ser um microserviço de negócio para o e-commerce, ok? Então, ele recebeu a requisição, trabalhou a requisição, salvou no banco de dados. Em um pequeno trecho, ele pensou, vou fazer o meu favor aqui para o Apache Kafka e vou mandar lá, vou produzir uma mensagem para o tópico do Kafka. No momento que o microserviço de customer, de product ou de payment, pagamento, ele fez o seu trabalho de enviar, de produzir a informação para dentro do tópico do Apache Kafka, ele acabou a missão dele por ali. Então, cada requisição que ele trabalha, ele faz esse mesmo fluxo. Salva no banco de dados, envia para o Apache Kafka. Salva no banco de dados, envia para o Apache Kafka. E ele não se preocupa mais com isso. Ele está isolado do restante das aplicações que utilizam os dados do Kafka. Porém, o que acontece agora? Ele produziu a mensagem, então tá vindo esses microserviços produtores, eles estão produzindo mensagens a todo instante, ok? Eu coloquei aqui um quadro de Kafka Producers, mas esses Kafka Producers, eles são basicamente esses microserviços que a gente já tratou aqui, ok? Os produtores, na realidade, são esses microserviços aqui que nós temos aqui à esquerda. Já aqui mais falando do cluster do Kafka, o que acontece? Então, esses microserviços são produtores e começam a mandar mensagens a todo instante para dentro aqui do cluster. O que é o cluster do Kafka? O cluster do Kafka, então, é um conjunto de servidores, ok? Então, dentro de um cluster, nós vamos ter os nodes do Apache Kafka, os brokers, os servidores, enfim, do Apache Kafka. Esses servidores vão ter a sua redundância aí nos tópicos, ok? Para poder, então, ter vários tópicos dentro de cada um dos nodes. Então, o Apache Kafka vai ter aqui uma infraestrutura poderosa para estar tendo alta disponibilidade dessas mensagens, ou seja, vai entrar mensagens a todo instante para dentro desse cluster e ele tem que suportar essa carga de mensagens para poder enviar para os consumidores depois. Então, dentro de cada tópico nós temos partições. As partições basicamente fazem um balanceamento da carga, ou seja, as mensagens vão entrar para os tópicos, essa mesma mensagem vai ser enviada para mais de uma partição, ok? Por quê? Porque na hora de consumir essa informação, esses serviços de Data Analytics, logística, segurança financeira e outras aplicações diferentes, eles vão estar consumindo informação de dentro desses tópicos. Para que eles não fiquem consumindo todos de dentro de uma mesma e única infraestrutura específica, o que o Kafka faz? Ele separa as mensagens que ele recebe dentro dos tópicos em partições. E aí essas partições vão fazendo o balanceamento da carga. Ora mandando mais para um grupo de consumidores, ora mandando mais para outro grupo de consumidores, para balancear o volume de informação aqui. Então você vê que o Apache Kafka ele é bem robusto e bem organizado em termos de como ele trabalha essa informação, ok? Também uma outra coisa que vale a pena a gente falar aqui, que nós temos o Zookeeper, que é o Apache Zookeeper. Então, o que o Zookeeper faz? O Zookeeper é uma infraestrutura que fica ligada a esse cluster do Kafka e ele fica, então, ele faz uma localização e uma listagem das partições disponíveis no cluster do Kafka, uma lista dos nomes dos tópicos, lista dos tópicos e dos nodes que estão disponíveis. Ou seja, se uma dessas partes dessa arquitetura que nós estamos falando do Kafka, ela estiver indisponível, automaticamente o Zookeeper é informado disso e ele já faz de forma automática com que o cluster do Kafka volte a ter aquela instância operando justamente para manter a alta disponibilidade do cluster do Kafka trabalhando com essas mensagens que vêm lá dos produtores. Então, a partir do momento que o Apache Kafka está operando, está recebendo mensagens a todo instante dos produtores, o que acontece? Essas aplicações aqui que fazem o uso das mesmas informações, elas precisam ter assinado um tópico do Kafka. O que é assinado? Dentro do código lá de cada uma dessas aplicações, o que vai ter? Vai ter uma configuração específica
que faz com que cada uma dessas aplicações conecte dentro desse cluster do Kafka e fique ouvindo, fique escutando o que entra dentro de cada um desses tópicos aqui, ok? Então, imagina que entrou aqui agora uma nova informação de pagamento, foi salva no banco de dados e o microserviço de pagamento produziu uma mensagem sobre pagamentos aqui para o cluster do Apache Kafka. Chegando no cluster do Apache Kafka, entrou aqui no tópico 1, vamos imaginar que o tópico 1 é o tópico relacionado a pagamentos, ok? O tópico 1 vai fazer o quê? Vai armazenar essa informação internamente dentro do cluster do Kafka. Essa informação fica guardada dentro do tópico durante um período que pode ser pré-determinado. Por padrão são 7 dias, mas pode ser configurado para 30, 40, 60 e até, se eu não me engano, até dias ilimitados, ok? Porém, no momento que essa informação chega aqui, essa aplicação, esse software de Data Analytics, ele precisa dessa informação e vamos supor também que o de segurança financeira também precisa, o software de segurança financeira também precisa dessa informação sobre o pagamento. O que vai acontecer? Ambos vão consumir o tópico 1 que recebeu a informação sobre pagamento. Então, o Financial Security, ou seja, a aplicação, o software de segurança financeira e a aplicação de análise de dados, ambas precisam dos dados de pagamento, ambas têm que estar conectadas no cluster do Kafka e assinadas para receber e ouvir as mensagens que chegam dentro do tópico 1. Então, a todo instante vai chegar a informação do tópico 1 e a todo instante essas duas aplicações aqui vão ouvir, vão receber e vão consumir, então, as mensagens que entram dentro do tópico 1. E isso serve rigorosamente da mesma forma também para todas as outras aplicações que estão conectadas como consumidores dentro do cluster do Apache Kafka. Então, num resumo do resumo, lá a nossa aplicação de microserviços que trabalha diretamente com o cliente final recebe os dados e serve como produtor de informação para dentro do Apache Kafka, produz a informação, os tópicos recebem a informação específica, organizada dentro de cada um dos tópicos, particionam isso, ou seja, copiam essa mesma mensagem para dentro de mais de uma partição, para balancear a carga, e depois as aplicações, os softwares que precisam da mesma informação que chegou lá nos microserviços, vão consumir as mensagens que chegam no cluster do Kafka, sendo que para isso elas têm que estar conectadas no cluster do Kafka como aplicações consumidoras da informação. O Apache Zookeeper faz, então, aí a zeladoria, que é justamente o que significa aí o Zookeeper. Ele faz a zeladoria, então, desse cluster. Havendo qualquer coisa errada e que não está funcionando bem, o Zookeeper tem, então, a oportunidade de estar passando essa informação para o cluster, que recebe essa informação e tenta consertar aí o problema o mais rápido possível, mantendo, assim, o Apache Kafka como uma aplicação, uma ferramenta robusta e resiliente para estar trabalhando aí com essa complexidade de mensagens, ok? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse conteúdo. Se vocês gostaram, considerem então curtir e compartilhar esse conteúdo com outras pessoas para estar ajudando a gente a manter o conteúdo aí. Muito obrigado pela atenção de vocês e vejo vocês nos próximos vídeos.